Opa, fiel, venho trazer para vocês os motivos do Cássio sair do Corinthians, tá? Informações verídicas, não vou trazer informações aqui para ganhar views, mas sim para trazer informações corretas para vocês, como eu sempre fiz, né? Então, venho trazer aqui para vocês os motivos pelo qual o Cássio saiu do Corinthians, mas antes peço para que você se inscreva, deixe o like, dê essa moral aí para um corintiano que ama o clube. Então, fiel, a gente sabe que o Cássio já está fora do Corinthians, já foram feitas duas reuniões. Nas duas, ele disse que quer sair do Corinthians, que não quer mais ficar no Corinthians. Na primeira, já havia dito que não queria mais ficar, porém, o Augusto tentou segurar, fez mais um, aumentou a proposta, enfim, mas ele disse que não quer mais ficar no Corinthians, que já está desgastado. E eu vou trazer aqui para vocês os motivos pelo qual ele saiu do Corinthians. Primeiramente, os motivos que isenta ele de qualquer desvio de caráter, entre aspas, e os outros que acabam ali deixando algumas questões ali no ar, algumas questões duvidosas, tá? Primeiramente porque ele se diz desgastado, né? Ele se diz que há anos que ele vem sendo criticado de forma injusta, né? Do Corinthians, e ele acha que é injusto o que a torcida vem fazendo com ele. Eu concordo em partes, mas eu concordo com ele, porque assim, o Cássio esse ano, ele havia falhado, acho que só nesses últimos lances que ele falhou, que foi o estopim de tudo, né? Foi o melhor jogador do Corinthians em 2023, o melhor jogador do Corinthians em 2022. Então, ele é um cara que realmente, além da idolatria toda que ele tem, né, que vem lá de trás, ele realmente vinha bem. Os últimos anos do Cássio não foi ruim, não. O Cássio quase foi para a Copa de 2022. O Cássio deveria ter ido para a Copa de 2022. Ele era o melhor goleiro do Brasil em atividade naquele momento. E não é muito tempo atrás. Então, assim, a gente vê que o Corinthians é um clube em que o principal culpado pela fase do Corinthians, pelo Corinthians ter saído na fase de grupos do Paulista, pelo Corinthians estar há 5 anos sem disputar títulos, pelo Corinthians estar nessa draga, é o André Santos e o Duílio. Claro que o Augusto Melo tem os erros dele, inclusive eu vou deixar até aqui no link fixado, fiz um vídeo anteriormente falando sobre os erros do Augusto Melo, né? Que ele também já tem erros. Mas a gente sabe que o principal culpado não é o Cássio. Então, tipo assim, eu acho que estavam colocando uma carga muito grande nele que ele não merecia carregar. Só que a gente tem que pegar que o Cássio realmente falhou feio nesses últimos jogos dele e que ele realmente está caindo de rendimento. Isso é claro. Deu para perceber que o Cássio já está caindo de rendimento em 2022, 2023 foi bem demais, mas deu aquela quedinha. 2024 agora, a gente viu que desceu mais um degrau. Então eu entendo e eu acho justo o Carlos Miguel vir a ser titular, né? Até porque o Carlos Miguel é um goleiro jovem e é o sucessor do Cássio. Então se o Cássio está começando a decair, o Carlos Miguel vai e entra. Isso é natural. Só que o Cássio não aceitou. Na cabeça do Cássio, ele não era para ir para o banco. Não é justo ele ir para o banco. Né? Na cabeça do Cássio, isso é o que ele pensa, essa é a opinião dele. Né? Que não é justo ele perder titularidade agora. Ao meu ver, foi justo sim, porque eu acho que todo ciclo se encerra, tá? Muita gente reclamou de ter tirado o Renato Augusto. O Renato Augusto, gente, está sendo vaiado no Fluminense lá. Né? Aquele cara é um craque, quando ele joga faz lampejos espetaculares, mas fisicamente ele não suporta mais. Ele come banco no Fluminense. Ele está no banco de reserva no Fluminense e já foi vaiado várias vezes, né? Então todo ciclo se encerra. E eu acho que ainda mais o Corinthians tendo o goleiro reserva da altura, não só a altura de sentido figurado, mas também da altura no sentido literal. É uma coisa natural o Carlos Miguel ir tomar a vaga do Cássio neste momento. Outra questão, o Carlos Miguel não gosta do Augusto Melo. Carlos Miguel não, o Cássio não gosta do Augusto Melo. O Cássio não gostou dessa mudança na diretoria. Né? É isso que eu falo, que a panela estava forte. O Duílio estragou o Corinthians mais do que já estava, mais do que ele já fez junto com o Andrés, porque muita gente isenta a presidência do Andrés e presidência do Duílio. Mas não, gente. O Duílio já fazia parte da presidência do Andrés, né? Então, ele já estava no bolo naquela época. Então, o Cássio, ele não gostou da saída do Duílio, da chegada do Augusto Melo. E tem outra questão que eu sou a favor dele,
e que já havia sido noticiado algumas vezes. Eu não trouxe aqui no canal, mas eu já vi várias vezes sendo noticiada essa questão de que no Corinthians está tendo uma movimentação muito grande de pessoas que não é do clube, de familiares do Augusto Melo, de familiares da diretoria, né, de pessoas que são amigos do Augusto Melo. Então, tipo assim, isso é um negócio que os jogadores, não só o Cássio, mas os jogadores no geral, e ele por ser o líder, por ser a palavra mais forte do elenco até então, ele não estava gostando nada disso, né? Viagem com 40 pessoas, né, com gente que não tinha nada a ver com o departamento de futebol, e isso acabou também influenciando, né? Então, já estava acontecendo esse clima ruim por conta dessas pessoas a mais no CT do que era necessário, né? É claro que eu também disso aí estou a favor, mas a gente vê que o estopim foi porque o Cássio estava desgastado com a torcida, né? Para ele estava sendo injusto a forma que a torcida estava tratando ele. Eu não acho totalmente injusto. Eu concordo em partes, porque ele realmente foi criticado como deveria ser, né? Claro que, ao meu ver, foi colocado um peso extra nele, foi sim, porque foi como se toda a fase do Corinthians fosse colocada em cima do Cássio. É porque o Cássio falhou em 2 jogos, 3 jogos, que o Corinthians está mal. Não. O Corinthians está mal pela montagem de elenco tardia, montagem de elenco errada, ao meu ver, até aqui, escassa. O Corinthians só tem 3 pontas no elenco atualmente, né? Só tem 3 volantes no elenco. Isso daí não é coisa de time grande igual o Corinthians ter, né? Essa decadência, enfim. Então eu concordo com ele em partes. Mas ele também não gostou da atitude dele para o banco de reservas, e ele achou injusto ele ir para o banco de reservas agora e não quer mais ficar, certo? Então é isso, fiel, comente o que você acha, dê sua opinião, né? Já dei a minha, né? Se inscreva no canal, deixa o like e vai Corinthians!